É um prazer enorme ter você, essa grande figura que você é, diante das nossas câmeras, para mostrar um pedaço, um pequeno pedaço da sua história grandiosa, que eu sei que é grandiosa. Porque você é uma personalidade, eu diria, do Brasil. Por quê? Porque são pessoas como você que sempre fazem a diferença. Então, para a nossa curiosidade, nós vamos formalizar algumas perguntas a você, porque tanto para ficar para a história, como para que as pessoas saibam da sua pessoa, de detalhes da sua pessoa, precisamos formular perguntas. A nossa primeira pergunta é: como surgiu o interesse pela música? E por que você optou pela bateria, se tem tantos outros instrumentos? Fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, Carlão, prazer em rever o amigo, né? Depois de 20 anos, quem não sabe, eu toquei com esse senhor aqui, nós já somos senhores. Há 20 anos atrás, quando eu cheguei de São Paulo aqui, tive o prazer de tocar com o Carlão na Kalahari, com alguns outros amigos, inclusive com a filha dele, era back vocal na época, tudo. Foi uma experiência interessante que agora a gente vai tentar reviver, né? Bom, voltando à sua pergunta, Carlão, por que o interesse pela música, por que aquele instrumento, né? Primeiro começou, eu com 7 para 8 anos na escola, a primeira experiência, vamos dizer, de ver um instrumento, foi na fanfarra de escola. Eu já vinha de uma família militar, meu pai é ex-combatente, então onde a infantaria, né, principalmente os conjuntos, tudo ali, trompetes, trombones, metais, a percussão em si, já era uma coisa que meu pai falava muito. E aí na escola eu tive o prazer de conhecer principalmente a caixa, que foi o primeiro contato que eu tive. Mas até aí só desenvolveu uma ideia né, nem pensava ir para essa seara musical. Mas o ano era 82, 83, teve um show do Kiss no Brasil, no estádio de São Paulo. Que aquilo, para mim, foi um divisor de água. Foi ali que eu falei, nossa. Por quê? Porque na época não tinha documentários, era só as televisões padrões, a Rede Globo, não tinha acho que nem o SBT, ou tinha já Bandeirantes, né? 3 ou 4 televisões, e fizeram uma mega produção ali para a chegada deles no Brasil, no aeroporto, a passagem de som no Morumbi, aquelas toneladas de equipamentos, com carreta, o avião chegando. Olha aí, pessoal. E aí, quando eu vi o show, porque teve um especial no Fantástico, da Globo, em horário nobre, na hora que eu vi o show, que inclusive virou o clipe A Love and Loads, depois do live, né? Que o Kiss no Brasil, Maracanã e São Paulo, era propaganda assim. O Eric Carr, falecido Eric Carr, ele tocando em cima de um tanque de guerra, aquela bateria Ludwig, aquele tiro, tom, tom, pá, tom. Imagine isso. Isso com um garoto de 8, 9 anos, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Aí eu já peguei no outro dia, eu lembro, peguei, isso meu pai sendo militar, peguei as minhas canetas, já comecei a escrever Kiss, fazer tatuagem, botar aqueles raios assim, indo para a escola, né, tentando fazer cara de mal, tudo, e para um garoto de 8, 9 anos. E depois eu falei, cara, eu quero tocar bateria. Aí sim que eu tive a curiosidade de querer tocar na fanfarra da escola por causa da caixa. Entendi. Né? Mas assim, o Kiss e o Eric Carr, aquele show no Brasil principalmente, foi onde eu falei, um dia eu quero fazer uma banda, né? Claro, a gente não tinha desconhecimento, nem sabia que era a palavra hobby, ou por hobby ou profissionalmente, né? Depende o caminho que a gente for seguir, mas esse que seria o divisor de águas. Por ali a gente foi a questão de querer aquele instrumento por causa do show e por causa do show business também, né? Por causa de tudo que eu chamo de extracampo. É muito legal montar palco, desmontar palco, toda a logística, né? Eu acho interessante, né? E claro, fora depois você tem a oportunidade de conhecer o mundo, né? Eu acredito que esteja respondida a pergunta, essa nossa curiosidade do grande paulista. Agora, uma curiosidade até minha. Eu sei que muitas pessoas te conhecem, né? Você conhece dezenas, centenas. Você tem na sua cúpula, digamos assim, pessoas mais íntimas a você, mais paulista. A sua origem é
paulista de São Meu Paulo? nome é Alessandro Neumitz em português e Neumitz em Deutschland, né? Eu sou chamado alemão preto, que a gente brinca aqui, por quê? Porque meus pais, por parte de pais, eram alemães, por parte de mãe, meus avós eram índios. Então deu uma boa mistura, né? Índios com portugueses e depois, por outro lado, alemão. E aí, meu pai, como eles eram ex-combatente, ele saiu daqui depois pós-guerra, era segundo tenente de 62BI aqui, foi para São Paulo, na década de 60, ele conheceu minha mãe lá, minha mãe paulista, casou com ela na capital, ela é de São Bernardo e morou o tempo inteiro na capital. E lá nasceu meu irmão mais velho, nós somos em dois, nasceu meu irmão mais velho e eu, em 75. Nasci na Vila Mariana, morei no Jabaquara. Jabaquara é um bairro, para quem conhece São Paulo, bem conhecido, porque tem o terminal de ônibus que vai para Santos, a São Vicente, tem a grande rodoviária de Tietê e tem o terminal que vai para o litoral, bem próximo do metrô, inclusive. E aí depois, em 78, eu com 78 não, quase acho que anos 80, antes da Copa de 82, isso eu lembro. Meu pai resolveu vir para Joinville, porque estava cansado um pouco de São Paulo, já estava estabilizado, né, financeiramente, e viemos para cá. Só que em 90, eu com 14 anos, depois ele faleceu, e minha mãe resolveu voltar para lá, porque a família dela, né, porque a família do meu pai era daqui, mas a família dela era de lá. Então, resolveu voltar para lá. E depois de 20 anos, eu com 28 anos, vim para Joinville novamente. Porque arrumei uma... Que caminhada, né? Arrumei uma senhora aqui, casei com uma moça daqui e fiquei aqui, onde a gente se conheceu, né? Você foi um dos meus primeiros amigos aqui quando eu cheguei de São Paulo. Mas assim, resumidamente, sou nascido lá, morado no Jabaquara, e meu último bairro que morei em Interlagos, perto inclusive da pista de corrida. E por onde você passou, na realidade, você trouxe essa sua alegria, você é uma pessoa perseverante, um guerreiro, digamos assim, por onde você passou, eu acredito eu, né? Porque quem conhece o paulista sabe que é uma pessoa de um astral, de uma energia incrível. Por isso que nós temos um respeito, um carinho, uma admiração muito grande pelo paulista. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta nesse quadro final aqui. Duas. A primeira, e essa princesa encantada, que você disse que você veio para cá e a conheceu, hoje é sua esposa, como que ela vê o seu trabalho? Como que ela aceitou? Poxa, meu esposo é um baterista, é um motoqueiro de... Então, é interessante, porque resumidamente lá em São Paulo, meu trabalho... Qual é o nome da sua Berenice. Berenice. É um nome até diferente, né? Não é Berenice, é Berenice. Berenice. Então, porque lá eu tocava profissionalmente, no caso. Toquei numa banda muito conhecida, fiz 4 shows, que foi o Arte Popular, uma banda Não chegou a tocar com o Tim Maia, não, né? Não, com o Tim Maia eu não cheguei. Tinha uma outra banda que Na realidade, olha só que legal. Com o Tim Maia, porque, o cara era chato pra caramba, né? Ele infernizava todos os músicos dele. E meu grande respeito ao Tim Maia, que foi um grandioso, um dos maiores músicos, um dos maiores cantores que o Brasil conheceu, né? Não sei se você concorda comigo, mas é a minha opinião. Sim. Então foi só uma brincadeirinha, não tocou com o Tim Maia. Puxa. Foi 4 shows lá, porque eram os músicos contratados, batera, contrabaixo, os metais, né? Eram músicos contratados. Então foi show no Chaplin lá, foi, se não me engano, na cidade de Lins, aniversário da cidade. Foram 4 shows e 2 na capital paulista lá, mas shows bons, assim, com mais de 10 mil pessoas, né? E aí eu era professor de música no Conservatório Mozart, lá de Interlagos, cidade de Dutra, e lá tinha uma banda famosa na década de 90, que era o Virguloides. E o Virguloides, o batera deles, tinha a turnê que eles tinham estourado no Brasil, 20 shows marcados e o cara quebrou o braço, né? Não podia fazer. Olha só. E aí eu não sei se o empresário era da Arte Popular, era o mesmo, e fomos lá, acabamos não fechando o trabalho por situações adversas deles lá, e inclusive depois disso eu sei que a banda acabou, infelizmente, né?
era uma banda promissora, mas talvez porque eram muito jovens ainda, então começa a fama, MTV, lembra da MTV? Eles tocavam MTV direto, alguma coisa acabou talvez atrapalhando, desvirtuou ali que eles acabaram. Aí lá tinha o Ancestor, que era a banda de metal minha primeira, que fizemos uma turnê, nós alugávamos ônibus e fazia o underground, vamos chamar assim, as bandas de garagem e o rock metal, ela ficou assim muito a nível Brasil por causa do Sepultura, porque o Sepultura foi uma banda que espelhou muito para as pessoas fazerem. Então a gente ia para Aracaju, íamos para Farroupilha, pensa, sair de São Paulo de ônibus ali. Aí uma grande banda que começou conosco, que hoje está na Europa, vocês podem ver depois na página deles, é o Crisium, www.crisium.com. 3 irmãos que hoje fazem shows, tem 365 dias no ano, por isso que eu quero que vocês entrem no site lá. Eles tocam, sem brincadeira, Carlão, 300 shows, mais ou menos. Cobrando em dólar, tocando do Japão à Nova Zelândia, passando por Países Baixos. É uma banda que acho que fez mais shows do que o próprio Sepultura. Aí uma outra banda grande que tocou no Rock in Rio, né? Olha só, os caras quando me contaram isso, eu até me emocionei, porque quem não queria tocar no Rock in Rio, tocaram no palco Sunset, que foi o Torture Squad, o Genocídio, uma outra banda da década de 80. Então essas bandas, digamos que um pouco grande ali no cenário, a gente acompanhou tudo, e víamos em turnê para o sul, para Curitiba. Curitiba tem um cenário muito grande de heavy metal ali. E a gente tocava com esse pessoal. Aí vindo para cá, e antes disso, nós fizemos uma banda lá, que era La Máfia, uma banda que porque eu era muito fã do The Blues Brothers. Você já foi lá na minha casa, você viu o pôster que eu tenho? Vários pôsteres ele tem na casa dele, inclusive, que me chamou a atenção, que nós tivemos lá esses dias, tem do Elvis, tem do... Tu viu? Rolling Stones, Brian Jones. É incrível, é incrível. Para contar a sua história com mais riqueza de detalhes, nós gostaríamos de receber o seu convite para ir até lá e para, numa entrevista, tomar um café com você, para que você dê detalhes, por exemplo. Já está feito, né? Mas só, Carlão, só para concluir, porque você perguntou sobre a esposa, ela vai ver, não falou de mim. Não falou, mas eu ia comentar com você. Lá, né? Então essas porque ela, segundo eu sei, porque eu a conheço, é uma pessoa magnífica, uma pessoa com astral como você. Mas pode falar. E aí o que acontece? Tinha essa banda lá, outras pequenas que a gente fazia participação. O meu professor de música, né, ele tocava como é que eu posso dizer? Como se fosse não é a orquestra lá, mas era a jazz sinfônica. Era a orquestra mantida pela prefeitura de São Paulo, só que eles não tocavam música clássica, tocavam jazz, né? E ele é um professor de música lá, porque eu tocava batera, só que o baterista, como vocês sabem, não lê a partitura, não lê isso aqui, clave. Ele só lê a altura de música. Solfeja posório, não solfeja o bona, né? Não sabe a altura de notas. Então eu fui estudar música com ele, era trombonista, daí lá nós fizemos uma banda, um sexteto, que era muito legal, estilo do Jô Soares, né? Que era a Classic Jazz Band. Fizemos alguns bailes ali, ele tocava também numa antiga banda, que era do Francisco Petrônio, vocês devem ter falado, do Baile da Saudade, olha só. Essa nós somos do fundo do baú, né? E, enfim, então Mas lembrando que nós somos da Jovem Guarda para cá, nós temos esse conhecimento musical, porque somos esclarecidos, né? O grande músico, ele é esclarecido em tempos anterior ao próprio trabalho dele, né? Mas nós somos dos Beatles para frente, hein? Rolling Stones, Beatles, só coisa boa, The Who, né? The Who, a invasão britânica, The Kings, né? Sim. Mas então, a questão nós vamos chegar lá na sua esposa, nós vamos chegar lá também. Olha lá, pessoal, nós vamos chegar lá. E lá também eu tive a oportunidade antes de vir para cá, estudar na ULM, Universidade Livre de Música, onde eu estudei licenciatura. Eu fiz a minha licenciatura em música e tirei a minha primeira carteira da Ordem dos Músicos, né? Porque lá, para tocar profissionalmente em São Paulo, você tinha que ter a carteira, principalmente viajando. Aí por questões de destino, tudo, minha mãe voltou para cá, para Joinville, resolveu comprar uma casa aqui, morar inclusive no bairro que a gente morou, na Vila Nova, que é o bairro que a gente morava. E ali conheci ela, por incrível que pareça, eu tive um Fusca, que você sabe que eu tive um Fusca, minha moto. Uma vez eu peguei o ônibus e fui sentar do lado dela.
você está do lado dela. Olha só que história. E eu falo que eu conheci ela na internet, daí, porque só trocamos, e a gente só falava via, porque eu estava em São Paulo, falava via lembra do MSN? Falava por lá. Aí, e aí foi muito rápido, foi coisa de menos de um ano, casou, namorou, noivou e casou. Eu sou um homem sério, né? Homem romântico, homem sério. Quer dizer, romantíssimo. Aí, e a questão daqui, como é que foi depois que conhecer? No início tem aquela questão de tudo novo, porque você imagina uma moça também, da década de 80 aqui em Joinville, que mal tinha saído de Joinville, no máximo Xereder, Guaramirim e praia, ela nem tinha ido para Curitiba. Olha só. E ela casou, ela tinha 17 para 18 anos, ela tinha sido emancipada para casar, olha que coisa interessante. Poxa, interessante. E aí eu que levei ela para São Paulo depois, né, para conhecer lá tudo. Sim. Mas daí o que acontece? No início teve um pouco de baque, não por parte dela, porque ela já tinha a cabeça um pouco mais por causa dos pais, mas não é culpa dos pais, porque era uma, de certa forma, não digo uma agressão nos olhos, mas você cheio de tatuagem, cabeludo, de moto, ir num lugar que o pessoal está acostumado a andar de tobata. Aí o cabelinho bem cortadinho. Se aparecer lá, e eu brincava com ela, não, eu achei que era aquela, ela foi até, se eu não me engano, aquela rainha da festa das flores, sabe, aquelas moças, aquelas princesas, aquelas loiras lindas, eu achava muito linda aquelas moças com aquele traje alemão, aquele cabelo loiro, aquele olho claro, né? A gente sendo morena, assim, você já vê uma loira, você já fala, meu Deus do céu, mas que coisa mais linda. Por isso que eu falei que no começo lá da pergunta, o que acha a Bela, né? A Bela de Ju, pode ser a Bela Adormecida, né? Tem a Bela Adormecida, tem lá aquela do gelo, lá como que é aquele personagem lá. Fronze, né? E outros personagens, porque eu a conheço e sei que é uma pessoa, além de uma pessoa muito bonita, é uma pessoa fantástica, é bonita em todos os sentidos. Então seria isso? Foi mais ou menos isso, como eu disse, daí teve questão, porque engraçado, né? Os opostos se atraem, não tem esse ditado, porque ela não tinha nada a ver com o meu estilo de músico, mas acabou, enfim, nós se gostando, né? A família foi um pouco complicada, como eu disse, por mais questão de, eu acho que cultural, mas depois viram que não era nada daquilo, que claro, você tem uma filha moça, né? Uma filha que nunca tinha namorado praticamente, e vinha um cara de São Paulo, um cara estranho, você tem que proteger. Cheio de tatuagem, você tem que proteger a forma, mas depois viram que não é isso, e hoje nós temos, eu já tive uma filha, a Thaís, que hoje eu sou inclusive avô, a Thaís casada, era uma moça paulista que nasceu em São Paulo também, e os meus 2 filhos com ela que nasceram aqui, o Adolfo Ovino Mitz Neto, homenagem ao meu pai, que inclusive é militar agora também, entrou no exército também agora e leva o mesmo nome. Né? Meu pai era o tenente Neumitz, segundo tenente Neumitz, e ele é o soldado Neumitz, e quem sabe siga a carreira. E meu pequenininho de 4 anos, depois de eu ser avô, né, depois de eu ser avô, o meu neto tem 8 e meu filho tem 4 anos. Que incrível. Mas aí a família se adaptou, você viu lá, você conhece depois o pessoal, já foi lá no meu aniversário também, né? O pessoal acostumou, né? Mas é isso aí. Então é isso, nós concluiremos a entrevista, esse documentário do grandioso paulista, lá na residência dele. Fecha no instrumento dele.